Pessoal, vamos agora resolver uma questão que é muito comum, um conteúdo que é muito comum cair para qualquer banca examinadora. Nesse momento, a gente vai resolver uma questão específica da banca Fundação Carlos Chagas, mas é conteúdo padrão que você tem de dominar. Agora preste atenção à minha recomendação. Independente do concurso para o qual você está se preparando, independente do estado em que você estiver, você precisa se atentar à banca examinadora. Professor, eu vou fazer concurso para professor, é a banca tal, é de tal estado. Gente, não importa se é para professor de português, professor de matemática, se é para pedagogia, não importa se é para tribunal, não importa qual é o cargo, você vai ter de se atentar à pegada da banca examinadora. É resolver muitas questões daquela banca. Português é a mesma coisa só para tudo. Então, o que muda é o modo de cobrar e é por isso que você precisa estar alinhado ao modo que a banca vai cobrar o conteúdo, beleza? Então, vamos lá ver o que a Banca Fundação Carlos Chagas cobrou agora. Me acompanhe. A frase que pode ser transposta para a voz passiva está em qual alternativa? Eu vou dizer de novo, gente. Eu consigo recortar questões de voz passiva para tudo. Banca Fundação Getúlio Vargas, Banca Fundação Carlos Chagas, CESP, Quadrix, FAPEC, qualquer banca, você vai encontrar questões que cobram esse comando, beleza? Agora, a gente só consegue passar para a voz passiva uma estrutura que esteja na ativa e com verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Por quê? Me acompanhe aqui. Eu vou colocar uma frase bem simples para que você entenda o pensamento de maneira bem prática. Olha só. Eu falo, por exemplo, que o aluno quebrou a janela. O aluno quebrou a janela. A gente tem sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Quando eu passo para passiva, vai ficar a janela foi quebrada. Nosso sonho é que caia desse jeito, não é? Foi quebrada pelo aluno. O que foi quebrado pelo aluno? A janela. Vocês estão vendo que janela é agora o sujeito que é alvo daquela ação. Ou seja, quem era o objeto direto na voz ativa vira o sujeito paciente na passiva. Agora preste atenção, conceito basicão que você precisa saber. Não existe sujeito preposicionado. Por que eu estou dizendo isso? Na voz ativa, quem é o objeto direto, termo não preposicionado, vai assumir a função de sujeito na voz passiva. Por isso que eu só consigo passar para passiva estruturas que tenham verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Repito, o objeto direto da ativa vira o sujeito paciente da voz passiva. Então pronto, o que a gente vai fazer? Olhar para o verbo, precisa apenas saber classificar o verbo. Me acompanhe. Letra A. Os veículos paravam à revelia dos condutores. Gente, os veículos paravam, pronto. A revelia dos condutores é como paravam, mas se para, esse verbo é um verbo intransitivo. Letra B, então não dá para fazer a transposição porque, de novo, precisaremos de um objeto direto para virar sujeito. Não pode ser a letra A. Letra B, o mordomo se suicidara com a foto de Gertrudes. Então ele se suicidou, ponto final. Se é um ponto final, ideia concluída, não transitou, não preciso de mais nada, então é o que a gente chama de verbo intransitivo. Não pode, para passar para passiva eu preciso do direto. Letra C. Os espelhos pasmavam diante de seu rosto. Os espelhos pasmavam, pronto. Se pasma, pasma. Diante do seu rosto está indicando exatamente uma circunstância, é verbo intransitivo. A moça já não podia sair à rua. Estão vendo o podia sair? Pessoal, quem sai, também é intransitivo. O à rua também é uma circunstância que indica lugar.
Estão vendo que para todas as alternativas são verbos intransitivos e ele colocou circunstâncias. Tudo que vem depois desse verbo são circunstâncias, ou seja, são estruturas adverbiais. Agora, olha só a letra E. O Senado aprovou lei de emergência. Opa, se aprova algo, é verbo transitivo direto. Dá para falar que essa lei foi aprovada pelo Senado. Quem era o objeto direto vira o sujeito paciente. E quem era o sujeito, estão vendo que, por exemplo, o Senado seria o sujeito, vai virar o agente da passiva. Então, ficaria: a lei foi aprovada pelo Senado. Ela é a única que pode ser transposta para passiva, então nossa resposta, letra E. Vocês estão vendo, pessoal, que o conteúdo que foi cobrado aqui foi vozes verbais. Mas para eu trabalhar com vozes verbais, eu preciso de um outro conceito, que é o de transitividade verbal. Você precisa saber classificar o verbo. E também precisamos do conceito de que o sujeito não pode ser preposicionado. Ou seja, às vezes, se você tem dificuldade em uma matéria, o problema não está ali. O problema vai estar antes e você precisa de um diagnóstico para saber, eu preciso voltar para que parte para realmente poder entender esse conteúdo, beleza? E é exatamente esse passo a passo, essa sequência lógica que eu construo no método RISE. Os alunos que me acompanham no método RISE seguem todo um passo a passo. A gente só chega a determinado ponto da matéria depois de ter organizado tudo que é pré-requisito para que ele entenda aquele conteúdo. Beleza? Então pronto, mais um conteúdo para vocês, espero que tenha ajudado, acompanhe-me no Instagram, esteja sempre de olho aqui no meu blog, porque tem sempre muito conteúdo disponível para você.